Olá, bem-vindo à sexta aula de programação em Python. E nessa aula a gente vai estar falando sobre operações matemáticas. Então até agora a gente já sabe como trabalhar com variáveis e como imprimir uma determinada mensagem com uma variável. Então aqui aparece eu tenho 10. A gente sabe que é possível criar várias variáveis de uma vez só. Mas agora, e se eu quiser fazer operações matemáticas entre essas variáveis ou operações matemáticas entre números? Como é que eu obtenho, por exemplo, uma variável soma que me dê o valor de x mais y? Basta eu escrever exatamente isso que eu acabei de escrever. A minha escrita matemática se aplica ao Python no caso da soma. Então, aqui eu escrevi o nome da variável soma, sinal de atribuição, a variável x, o sinal de adição da matemática, mais, e a minha variável y. Então, se eu pedir a variável soma, eu tenho 15. Então, veja que é bastante intuitivo, vem daquilo que você já aprendeu quando era criança. E se eu quiser subtração, mesma lógica. Se eu quiser a subtração entre x e y, eu vou ter subtração igual a x menos y. Opa, eu coloquei o valor de y, mas está valendo. Do mesmo jeito, a gente vai ter o valor da subtração igual a 5. 10 menos 5 dá o valor da subtração. Veja que eu posso intercalar variáveis com valores. Isso a gente já sabia já da função print. Então, aqui, porque a gente sabe que uma variável representa um valor. Então, também posso escrever simplesmente 10 menos 5. Aqui eu também vou ter a saída 5. Agora, e se eu quiser multiplicar? Vou multiplicar x. E agora? O sinal da multiplicação é o x. Mas a minha variável se chama x. Então, como é que eu faço para não haver confusão entre a minha variável e o sinal da operação matemática? Os caras que criaram a linguagem Python já pensaram nisso. E para colocar o sinal de multiplicação, você não vai usar o xizinho que você usava na quarta série. Você vai usar o asterisco. Então, o asterisco ele vai indicar multiplicação. Então, aqui, multiplicação de x vezes y. Se eu pedir o valor dessa multiplicação, eu tenho que x é 10, y é 5. Então, 5 vezes 10, eu vou ter 50. Então, tá beleza. Adição, subtração, multiplicação. Falta agora divisão. Então, vamos dividir y por x. Quando eu coloco divisão, veja que no seu teclado não tem aquele sinalzinho, ou se tiver, você tem que fazer uma parada muito louca, aí um Ctrl Alt, qualquer coisa assim, para colocar o sinal de divisão. Então, em Python, o nosso sinal de divisão vai ser uma barrinha. É como se a gente estivesse representando a divisão numa fração. Então, isso é y sobre x. Y dividido por x. Se eu pedir o valor da divisão, tenho meio. Então, veja que y valia 5, x valia 10. Quando eu dividi 5 por 10, eu tive meio, ou seja, eu tive o valor real da minha divisão. Lembra que eu falei que a gente só ia estar trabalhando com números inteiros? Então, como é que a gente faz para obter de uma divisão um número inteiro? Então, eu vou colocar aqui div underline int. Então, minha divisão inteira. Vou dizer que a minha divisão inteira vale y barra x. A gente sabe que o barra x vai dar uma divisão real. Então, para obter uma divisão inteira, eu coloco barra x. E se eu pedir div int, eu vou ter 0. Pô, mas por que eu tive 0? Por que esse meio aqui não foi arredondado para 1? Então, vamos entender agora o que é a divisão inteira. Quando você estava na quarta série, você via a divisão, que era um 10, aí você colocava aquele tracinho, colocava o númerozinho, aí você pegava aqui embaixo, você colocava o número que multiplica 5,
você colocaria o 2. E aí o número que tivesse multiplicando 5, você colocaria o resultado aqui e subtraria de 10. E você chegaria num resto. Então, poderia escrever que 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5 mais 0. Ou seja, 10 dividido por 5 vai dar 2 e vai ter um resto que é nulo. Opa, desculpa, não deveria ter apertado o Enter. Agora, se eu colocar 10 é igual a 3 vezes 2, então, resto da divisão de 10 por 3 teria que dar quanto? Quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? 3 cabe dentro do 10 3 vezes. Ou seja, 3 vezes 3, 9. Quanto que sobra de resto? Sobra 1. Então, 10 é a mesma coisa que 3 vezes 3 mais 1. Então, se eu pedir 10 divisão inteira por 3, o que vai ter? Vou ter o 3, que é justamente o número inteiro que está multiplicando 3 e depois somando com 1 para você obter o 10. Então, aqui eu tenho o sinal de divisão inteira. E se eu quiser obter o resto dessa divisão inteira? Eu coloco 10, o sinal de porcentagem, 3. E aí eu vou ter 1. Então, eu tenho até agora o sinal de mais, o sinal de menos, o sinal de multiplicação, o sinal de divisão, o sinal de divisão inteira e o sinal de resto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 sinais de operações matemáticas. Além desses sinais, ainda tenho uma última operaçãozinha que dá para fazer aqui, que é a operação de potência. Então, eu posso colocar 10 elevado a 3. Então, para eu fazer potência, 10 elevado a 3, eu coloco 2 asteriscos. Então, 2 asteriscos indicam que eu estou fazendo uma potência de um número pelo outro. Então, se eu colocar 10 elevado a 10, 10 elevado a terceira, eu vou ter justamente 1000, que é 10 vezes 10 vezes 10. Então, veja que essa notação substitui essa aqui, fica mais simples. Se eu quisesse, por exemplo, 10 à quarta, eu teria que ficar escrevendo assim. Enquanto que assim é só colocar 2 asteriscos e o meu valor, o meu expoente. E eu tenho a minha potência. Então, eu tenho 7 operações matemáticas com essa potência acrescentando a todas as outras que a gente tinha colocado até agora. Então, e se eu quiser fazer várias operações de uma vez só? Se eu quiser dizer que, por exemplo, x é igual a 10 mais 5 vezes 3 dividido por 4. Então, 10 mais 5 dividido por 4 não. Vamos dividir, sei lá, dividir por 15, vai? Então, 10 mais 5, 15. Vezes 3, 45. Dividido por 15, a gente tem que ter 3, né? Então, a gente espera que o valor de x vá ser 3. E o valor de x é 11. Então, o que aconteceu de errado? Lembra quando você começou a aprender a matemática e que um sinal tinha preferência em relação ao outro? Então, a gente tem os sinais de multiplicação, divisão, divisão inteira, resto e potência. Eles têm preferência em relação aos sinais de soma e de subtração. Então, veja aqui, quando eu coloquei aqui, o que ele fez? Ele fez 3 vezes 5 dividido por 15. Isso aqui vai dar 1. Somado com 10, deu 11. Então, ele fez primeiro essa operação aqui, para depois somar com 10. Então, se eu quisesse que x fosse realmente 3, eu teria que ter colocado aqui um parênteses. O parênteses é um separador. Lembra, tudo que está dentro do parênteses vem antes? Então, exatamente a mesma coisa aqui. Então, veja que o Python ele obedece às regras da matemática. Se eu pedir o valor de x agora, eu vou ter o que eu queria, que é 3. Só por questões, para x ser um número
inteiro, que nem a gente está trabalhando até agora, a gente coloca duas barras. Se pedir o valor de x, agora a gente tem o 3 inteirinho. Então, você já viu aqui que dá para fazer várias operações de uma vez só. Quais são as operações que dá para fazer. E agora uma última coisa. E se eu quiser pegar x, que tem valor 3, e quiser acrescentar 1? Se eu sempre escrever x mais 1, eu sei que vai dar 4, mas eu não mudei o meu valor de x, certo? Para mudar o meu valor de x, eu tenho que colocar o sinal de atribuição. Então, se eu quiser acrescentar 1 ao valor de x, eu posso escrever que x é igual a x mais 1. Veja que eu estou falando que o valor de x vai ser o valor que tinha em x somado 1. Então, atribui-se ao valor de x o antigo valor de x somado com 1. Então, se eu pedir o valor de x agora, opa, coloquei sem querer um caractere estranho ali, eu vou ter 4. Então, somei normal mais 1. Então, é isso. Essa foi a nossa aula sobre operações de matemáticas. E agora, vamos fazer um programinha aqui durante a aula. Vamos fazer um programa que a gente pega dois números, por exemplo, x12 e y10, e que a gente imprime a soma dessas duas variáveis. Então, vou colocar a soma de x mais y tem que ser igual a o valor da variável soma. Então, se eu salvar isso aqui, salvar já direto no Dropbox, ignorância 0, aulas 06, soma, eu já tinha esse arquivo, vou substituir. Se eu der F5, eu vou ter a soma de 12 mais 10, dá 22. Beleza, meu programa funciona direitinho. Agora, a última coisa que eu gostaria de falar antes de acabar essa aula. Veja que eu criei uma variável soma auxiliar só para que eu pudesse imprimir minha mensagem na tela aqui. Agora, se eu tivesse colocado simplesmente x mais y, daria algum problema? Não, não dá nenhum problema. Então, veja que essa variável soma aqui, ela é desnecessária. Dentro da minha função print, eu posso colocar operações matemáticas. Então, se eu quisesse, por exemplo, imprimir, além da soma, a multiplicação, então aqui eu vou escrever a multiplicação de x vezes y dá x vezes y, se eu salvar aqui, dá F5. Então, deu a soma de 12 mais 10 é 22 e a multiplicação de 12 vezes 10 é 120. Então, beleza, deu a minha saída certinho. Então, veja que minha função print é capaz de pegar operações matemáticas para imprimir na tela do usuário. Então, esse foi o nosso programinha. Vamos ter, finalmente, dois exercícios para fazer em casa. Então, ó, os dois exercícios estão lá no Dropbox, na pasta da aula 006. Então, o primeiro exercício é esse exercício aqui. Escreva um programa que imprime dois números de sua escolha e que depois imprime a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão inteira e o resto da divisão do maior pelo menor. E aqui, no resto, você vai colocar, em vez de colocar o sinal de porcentagem na saída da tela do usuário, você vai colocar simplesmente a palavra resto, porque mais tarde a gente vai estar vendo que o sinal de porcentagem dentro da função print, ele tem um significado especial. Então, aqui uns exemplos de saída, eu imprimo que x é igual a 15, imprimo que y é igual a 10, 15 mais 10 dá 25, 15 menos 10 dá 5, 15 vezes 10 dá 150, 15 dividido por 10 dá 1,5, 15 divisão inteira por 10 dá 1 e 15 resto da divisão por 10 vai dar 5. Então, você faz aí do jeito que você quiser, você usa os números que você quiser, pode brincar com isso, só faz o programinha só para você ver se você assimilou o conteúdo da aula. E vou salvar assim. E o outro exercício, que é o exercício 2, é para você organizar os números 2, 3, 4, 5, 10 e 12 para obter a saída 18 em uma única operação. Então, está aqui como seria escrito em várias linhas essa operação. Então, x é igual a 12 vezes 3, x é igual a x mais 4,
x é igual a x divisão inteira por 10, x é igual a x vezes 5 e x é igual a x menos 2. Então, só para você ver que isso aqui funciona, se eu der F5 aqui, eu vou ter a saída 18, certinho, era o que a gente queria. Então, você vai escrever um programa, você vai organizar isso aqui, de forma que tudo isso aqui fique numa única linha, de forma que seja só x igual a tanto de operação matemática, e aí dá um print x. Então, seu programa vai ter duas linhas. Então, é isso. Te vejo na próxima aula.